Muy buenas tardes. Um saludo ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde está. Também todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países. Hoje, 2 de janeiro deste ano 2026, que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diversos meios de comunicação. Para isso, vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: E vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão o livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto existe nele, que já não haveria demora. O tempo de redenção. Aí escreveu de redenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho. E então ele me disse: toma-o e come-o. Certamente ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. As vozes dos 7 trovões na terra é igual por profeta. Podem assentar, por favor. Nos dice nesta mensagem titulado El Heredero Universal, intitulada O Herdeiro Universal, pregado 19 de abril de 2012 em Lima, Peru, disse: cada anjo mensageiro venceu em seu tempo, mas deixou de viver no corpo de carne. Foi descansar no paraíso. Mas o único mensageiro que estará vivo no tempo final será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo neste véu de carne, que obterá grande vitória no amor divino e será transformado. Então este será o que receberá autoridade sobre todas as nações. Porque Cristo é o que disse no Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante: o que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. E será quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Agora vejam quem é o que recebe esta autoridade. É o mensageiro que neste tempo final estará vencendo estando vivo. Não pode vencer nesse tempo final se o seu tempo já terminou e está descansando na sexta dimensão. Tem que vencer aqui na Terra. Vejam, na 115 do livro Os Selos nos fala um pouquinho mais disto, onde nos diz assim, na metade da página diz: todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria a Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra.
e o fez. Jesus diz, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Nenhum dos mensageiros que vieram a esse planeta Terra venceu o anticristo. Somente o último mensageiro, que é o mensageiro dispensacional, é que vencerá o anticristo. Agora continua dizendo, algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono e sai para reclamar o seu súdito. Como irá reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Porque ele é o que tem esse título de propriedade dado pelo anjo forte, que é a vinda do Senhor. Ele é o que levou tremendo tesouro. Levou, ou seja, recebeu essa bênção tão grande da vinda do Senhor. Agora, isso que fala ali, no capítulo 2, versículo 26, que lemos, essa porção que ele leu ali, que ele as regirá com vara de ferro, aí estamos vendo que é um reino que não estará, não será movido pelas pessoas ou grupos ou seitas ou diversas coisas do governo terreno, mas que é a vontade de Deus que estará sendo realizada no planeta Terra. E vejam, em um dos países que podemos dar como, por exemplo, em El Salvador, lá, o presidente honorável Bukele está realizando um mandato que qualquer pessoa poderá dizer que é forte, ou que está acima dos direitos humanos e muitas coisas. Mas vejam, hoje é um dos países mais seguros, e isso não é nada comparado com a forma que será no reino do Messias, no reino que está prometido nas Sagradas Escrituras, que será estabelecido em Jerusalém como capital e governará o planeta Terra completo. E nos foi falado que esse reino será com vara de ferro. Deus permitiu que tenha lugares onde demonstra um pouquinho do que será esse reino. E vemos isso aí em El Salvador, onde está governando, falando talvez assim, suavezinho, e com vara de ferro. E isso mostra o que será esse reino messiânico. Vai ser regido com vara de ferro. E esses paninhos mornos, não, é que tem que dar oportunidade a esse movimento, a que se levante lá, porque os direitos humanos, por aqui, por lá. Uma marcha por tal organização ou por tal coisa, opinando sobre alguma coisa que, conforme as leis divinas, está contra, dizendo que é bom que um homem case com outro homem ou uma mulher com outra mulher. Isso não é bíblico. Tudo isso não vai existir no milênio, neste reino messiânico. Vê? Todas essas coisas serão eliminadas. Agora é dada a oportunidade, e veja que o governo passa a mão e isso e aquilo. Mas neste reino será com vara de ferro. As coisas serão feitas conforme a perfeita vontade de Deus. Como diz lá, não tem paninhos quentes, paninhos mornos. E um dos temas também que estará governando com vara de ferro. Agora, nessa mensagem, o que acontece ante a última trombeta, pregado 4 de outubro de 2008, diz assim: talvez esse ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E se for assim, então os estarei deixando para sempre. Aí ele está lendo uma porçãozinha da página 474 do livro Os Selos. E vamos ler agora o que ele disse. Ou seja, que não estará ministrando novamente
se foi e regressará na ressurreição dos mortos em Cristo. Para isso já estará operando a visão da capa e terá um ministério novo aí. 2 ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios das 2 oliveiras. Na página 6b, lembro que uma ocasião que ele nos falou e nos relatou a visão da capa, ele disse, milagres acontecendo sem que o irmão Branham estivesse. Ou seja, que é outro ministério operando aí, sendo operado pelo Espírito Santo. E no livro de citas, na página 25, no parágrafo 207, no livro que ele está usando, tem várias coisas que não estão completas nesse parágrafo. De alguns também, mas deste somente tem algumas coisas aí. E estão em reticência. Vamos dizer, esse que está editado aí. Mas vamos ler desde o parágrafo, página 25, parágrafo 207. Que é o que vocês usam para ler tudo o que tem aí. Nesse extrato onde ele fala desse novo ministério, diz, agora vamos orar pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério e quero levá-los para trás aqui nesse quarto, porque vocês sabem a minha visão. Quanto se lembra da visão? Certamente que sim, da capa e do quartinho. Agora eu vou levar Meda lá dentro comigo na primeira noite, para poder levar a mulher lá dentro, vê? Para que a mulher possa entrar lá dentro, então... Ele está dizendo ali que eu vou ter a minha esposa lá dentro e que se alguma mulher entrar, então, aí já tem uma mulher dentro. Para que por isso ele disse, então, e ver como isso funcionará somente com ela lá dentro. Então, se não funcionar corretamente desta maneira, então eu enviarei 2 mulheres dentro ao mesmo tempo. Ou seja, aí ele está nos falando como ele via que isso poderia cumprir, porque ele dizia, eu vou colocar uma mulher lá dentro, se eu for colocar uma mulher lá dentro, eu tenho que ter algo lá dentro comigo. Por isso ele disse, trazer 2 mulheres ao mesmo tempo, porque elas estão indo a um lugar onde tem somente um homem, ou seja, que é esse ministério. E supostamente nós temos a mente limpa, mas o diabo não tem. Vê? Que ele virou que o que ele poderá pensar sobre isso e o que o mundo diz, e é um ministério que eu não posso deixar o público ver. Vê? Então, o inimigo de Deus, o diabo, tem uma mente suja, e o que vai pensar? O irmão Branham lá dentro, ele falando como se ele estivesse lá dentro, mas é esse ministério lá dentro, esse homem lá dentro, e entraram uma mulher. Então ele começa a falar, bom, então eu vou levar minha esposa e vou levar uma mulher. Se não acontecer nada, então a esposa não vai entrar, eu vou levar 2 mulheres ao mesmo tempo, ou seja, que esteja na fila, se corresponder um homem, entra um homem só, mas se vier 2 mulheres e corresponder uma mulher, então ele procura outra mulher, companheira, para que entrem 2 mulheres ao mesmo tempo, ou seja, seriam 2 casos que este ministério estaria trabalhando aí dentro, ou seja, o Espírito Santo atuando aí dentro a favor dessas 2 mulheres. Ou seja, são essas 2 opções, vamos dizer. E também outra que estaria sendo feita, mas somente um instrumento que sabe como fazer. Diz, ninguém jamais duplicará isso, você viu? Não, Senhor, não. Eu sei que está à beira agora, mas parece que é somente me estender lá fora e agarrar. Está colocado ali mesmo. À noite eu estava sonhando, antes de eu levantar nessa manhã, irmão Never, eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. E eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Acordei chorando e eu estava louvando. Aí escreveu do lado direito para cima, a visão da capa. Eu tinha batido no rosto da minha esposa, como ele estava louvando, estava movendo as mãos e sem querer bateu no rosto dela. E eu estava louvando a Deus deitado ali. Eu sei que tem algo lá fora, somente pronto para estender e agarrar. Vai ser maior do que jamais tem sido. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. Mas agora temos que aproximar a isso
saudavelmente e inteligentemente na palavra de Deus. Em cima da 208 ele escreveu a visão da capa e tocou no rosto de Meda sem querer, escreveu em cima. E do lado direito para cima escreveu a terceira etapa. E em cima da 207, em cima escreveu a terceira etapa, a capa e o quartinho. Agora continua dizendo, vejam, no tema desta mensagem, o tempo de angústia e liberação, pregado 26 de dezembro de 1999 em Cayey, Porto Rico, diz assim: recordem que o reverendo William Branham, quando teve essa visão da capa, ele viu que grandes maravilhas estavam acontecendo. E não era ele que estava ministrando, senão que ele viu tudo isso acontecendo. Porque a coluna de fogo tinha ido dele a um lugar pequeno, e lá estava a coluna de fogo, e estava com alguém ali. E somente pode ser um mensageiro, o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Porque os demais mensageiros, os outros mensageiros, já tiveram seu tempo, e Deus os usou, e o tempo deles terminou, acabou. Isso está mais claro do que um cantar de um galo, porque mais claro não canta um galo. E se o ministério que estava operando ali era um mensageiro que Deus estava usando, trazendo a palavra ao povo, e não era o irmão Branham, porque já tinha ido, então, consequentemente, isso aplica a todos os demais. Não podia ser Paulo, nem Irineu, nem Martim, nem Colombo, nem Lutero, nem o reverendo William Branham, nem Wesley, e nem o reverendo William Branham, e nem o Dr. William Souto Santiago também, porque já o seu tempo terminou. Era o mensageiro que ele viu ali, que estava no meio da igreja, vivo no meio da igreja. Os demais estavam descansando. Agora, qual ministério foi o que ele viu ali? Vejam na página 474 do livro Os Selos, diz, na metade da página diz, agora observa, é por Deus que eu lhes digo a verdade, já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo. E cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sobre esse selo eu não conheço. Não conheço, não pude decifrar, não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após o outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu. Aí escreveu terceira dispensação. Abriu para algo mais. Escreveu Israel. E eu vi, e quando vi isso, procurei a interpretação, mas passou tão rapidamente que não consegui decifrar. Vê? O que foi que abriu essa dispensação? Os 7 trovões. E o que foi que abriu a Israel? A vinda do Senhor com Moisés e Elias. Ou seja, para a igreja, a vinda do Senhor, o 7º selo, e para Israel, que é a 7ª trombeta, os ministérios de Moisés e Elias. Isso foi o que ele viu que se abriu. Isso é correto. Ainda não é a hora. E escreveu a hora 0. Ainda não é a hora para isso. Aí ele escreveu Israel. E para isso, em seguida, aí ele escreveu a capa. Mas está chegando a esse ciclo. Aí escreveu terceira dispensação e uma pedrinha angular. Está chegando perto. Então o que tem que fazer é recordar que eu lhes estou falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabe a qual hora algo possa acontecer. E aí escreveu em outro idioma. Bem seguido aí, em pode acontecer, ele colocou em outro idioma. E em cima, em qual hora? A hora 0. Do lado esquerdo também para cima escreveu outro idioma. O 7º selo fala em outro idioma. Se o 7º selo fala em outro idioma, é porque tem uma voz. Ou seja, e essa voz tem uma forma de se expressar, porque é um instrumento falando. Do lado direito escreveu, não pôde interpretar. Escreveu para cima. E também escreveu ciclo. Continua dizendo, agora quando essa fita estiver circulando, talvez vai ser o instrumento para fazer correr 10.000 dos meus amigos, porque vão falar, o irmão Branham está tratando de se fazer um servo profeta diante de Deus. Deixa eu lhes dizer isso, meus irmãos, isso é um grande erro. Eu somente estou dizendo a vocês o que eu vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Aí ele escreveu, Moisés e Elias, o véu de carne.
Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Do lado esquerdo escreveu silêncio por meia hora. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora no qual apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Ao lado de pessoa ele escreveu Moisés e Elias. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Não terá 2 aqui ao mesmo tempo. E do lado direito ele escreveu, vem outro profeta. E mesmo se fosse assim, ele crescerá. Escreveu o anjo de Jesus, escreveu em cima. E eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver. Aí ele escreveu na capa, Moisés, olhar e ver o que é. Aí ele escreveu em cima do que é Moisés, ou seja, que é um mensageiro dispensacional. Eu vi abrir até onde eu vi abrir, isso é certo. E eu estou certo que vocês perceberam as coisas que aconteceram nesta semana. Estou certo que perceberam o filho do irmão Collins, que estava para morrer naquela noite. Depois a mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. Aí ele escreveu, dispensação do reino. E a coisa está mudando mais, do negativo ao positivo. Aí escreveu as 7 eras com os seus anjos, a estrela da manhã. Ao positivo, a estrela da manhã. Assim como foi. Agora, isso não deveria ser de tropeço para ninguém? Isso, ou seja, o quê? A vinda do Senhor, o 7º selo. Isso que estaria sendo realizado no cumprimento da visão da capa. Não deveria ser de tropeço para ninguém. E o que achar tropeço em mim, vejam. Disse ali na primeira vinda do Senhor, e assim é na segunda vinda do Senhor. Os que tropeçaram na primeira vinda do Senhor, não lhes foi muito bem. E nem irá bem. E onde estão? Estão na 5ª dimensão. É da justificação à santificação e dali segue o batismo do Espírito Santo. E depois, ao ver isso, em cima escreveu a vinda do Senhor, o 7º selo. Simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. Agora vejam nesta mensagem intitulada Mulheres com Coração Prudente, que foi pregado 9 de março de 2009, veja, ele disse, assim, em São Luís Potosí, no México. Assim que vamos estar trabalhando em todo o programa que corresponde à nossa era e a essa dispensação que está entrelaçando com a dispensação da graça. Tudo o que foi falado que Deus vai fazer nesse tempo, vai fazer realizando o véu de carne, usando os crentes desse tempo final, que estarão na era correspondente a esse tempo, que é a era da pedra angular. Não pode usar os de uma era passada, por exemplo. Não pode usar os da era de São Paulo. Esses já estão no paraíso. Esses fizeram o trabalho que tinham que fazer na terra. Deus não vai usar o mensageiro da primeira era, São Paulo, porque esse já foi usado por Deus e realizou bem o trabalho da sua era, mas se foi a descansar já. Aonde? A descansar. Esse já está aposentado e está bem lá no paraíso, está descansando, já faz bastante tempo que está descansando, mas olhando para cá, olhando de lá para cá e se alegrando junto com o seu grupo dos trabalhos que está sendo realizado em nosso tempo. E sabe que breve vai regressar em um corpo glorificado junto com o seu grupo. Na página 44 do livro de Citas, ali ele nos diz, no parágrafo 376, nos diz, esse é um extrato do livro das eras, traslado ao paraíso parcialmente. Ele disse, esperamos aqui pela vinda do Senhor. Eu disse, eu quero vê-lo. E foi dito, você não pode vê-lo agora. E disse, breve ele virá, ou estamos esperando, mas quando ele vier, ele virá a ti. Ele virá primeiro a ti e será julgado de acordo com o evangelho que pregaste. E nós seremos os teus súditos. Do lado direito escreveu, lado esquerdo embaixo escreveu, Apocalipse 11. Quem os irá visitar? E é uma visita onde irá visitar e deixá-los. Não, vai visitá-los e buscá-los. Isso é o Apocalipse 11. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. Do lado direito também escreveu,
juízo. Juízo ou julgamento ao irmão Branham, AWMB. Em cima escreveu: os da sexta dimensão, esperando a vinda do Senhor na sexta dimensão. Ou seja, eles estão esperando pela vinda do Senhor, como foi na primeira vinda do Senhor. E para você poder identificar esse ministério em um profeta, tem que ver se os que partiram regressaram ao terceiro dia e aconteceu a ressurreição e nossa transformação. Se não aconteceu, então ainda o que tem que chegar lá ainda não chegou. Tão simples assim. Agora vejam também na página 131 do livro de Citas, parágrafo 1165, nos diz assim: nesta noite eu estava pensando, as mãos docentes quando cantavam esse cântico no tabernáculo, levantavam as mãos que diz: abençoado sejam os laços que unem. Eu os enterrei muito deles aqui em cima no cemitério e estou esperando, os verei novamente. Os vejo de vez em quando, em uma visão quando olho mais além do véu, estão lá. E em cima escreveu: o irmão Branham os via de vez em quando no paraíso. Na sexta dimensão estão esperando a esse que vai chegar e vai julgá-lo e virá com ele na ressurreição. Virão com ele na ressurreição. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, diz: portanto, eu estou braço a braço com Porto Rico, neste projeto da grande capa catedral, que está sendo construída, e também com os terrenos que estão sendo adquiridos. E eu aprecio e agradeço muito o respaldo que vocês estão dando, têm estado dando e estarão dando a esse projeto da grande capa catedral em Porto Rico. Pois tem profecia que fala de uma capa catedral que vai aparecer no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a glória de Deus vai estar manifestada. E todos queremos que seja no meio do povo latino-americano e não terá competição, porque para que seja no meio de um povo, tem que ser um povo que esteja na era que corresponde a esse tempo. Não pode estar em uma era que já passou. Se fosse no tempo de Noé, então a visão seria a que foi mostrado a Noé, não uma capa catedral, mas uma arca de madeira. E com essa arca de madeira chegou a parte culminante do programa de Deus. E a parte culminante do programa de Deus no meio do cristianismo chegará em uma grande capa catedral, como foi mostrado. Depois disto, não foi mostrado que teria outra coisa. A glória de Deus vai ser manifestada em uma capa catedral e esperamos que breve esse lugar esteja em existência, no lugar que corresponde, com o povo que corresponde, no território e lugar que corresponde. Ou seja, não é em qualquer lugar que qualquer pessoa poderá dizer: não, aqui vamos construir uma capa. Não. É no lugar onde essa capa foi vista, e essa capa foi vista em uma ilha, em Porto Rico, em Calley, e já está construída. Portanto, tem que ser em algum país do povo que esteja nessa era. E essa era correspondeu ao povo latino-americano. O povo norte-americano lhes correspondeu à sétima era, que está representada na era de Laodiceia. E para a era de Laodiceia não tem promessa de uma capa catedral. O seu mensageiro já se foi. Portanto, se aparecer uma capa catedral na sétima era, quem vai ministrar aí? Se corresponder ao mensageiro ministrar, então tocaria ao mensageiro da sétima era ministrar, e ele já se foi. Ou seja, se agora começarem a construir os que estão na sétima era, ou os que ficaram na brecha, na parte da sétima era, entre a sétima era e pedra angular, se começarem a construir uma capa, e onde está o mensageiro? Se ele já foi. Se fosse para a quinta era, que é a de Lutero, então eles não poderiam, porque não teria o mensageiro através do qual Deus operaria e ministraria nessa capa catedral. Portanto, nenhuma das eras que já passaram não podem trazer à existência uma capa catedral e que Deus a use e a aceite, porque não tem mensageiro. Os mensageiros que se foram, e se tem um grupo que ainda está esperando que esse mensageiro cumpra o que foi prometido, pois não vai ser aceita nenhuma adoração e nada que eles façam, porque não tem mensageiro. Então viram como tudo é simples? Esse é um dos requisitos para a capa catedral. E o território e a era que corresponde
a essa, e a mensagem que corresponde a essa era. Então veja o requisito. O mais importante é ter um mensageiro, ter o que o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. Portanto, aí os trovões estarão rugindo, clamando. Onde? Na grande capa catedral. Aí Cristo estará clamando como leão e os 7 trovões emitindo suas vozes. Porque a terceira etapa está ligada aos 7 trovões e o 7º selo. Ou seja, que tudo está ligado a esse programa divino que ele tem para esse tempo final. Agora, vejam na página 82 do livro de Setas, vejam. Se os trovões estariam emitindo suas vozes aí na grande capa catedral, vejam, página 82, parágrafo 693, diz: olha onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. E desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Os trovões nunca foram falados no céu, foram falados na terra. Qualquer pessoa poderá dizer, não, aquele está lá pregando, revelando os trovões, ou revelando a chuva tardia, revelando a fé do rapto. Tremenda loucura estão falando, porque os trovões não emitem suas vozes no céu, emitem suas vozes na terra. Lá não está sendo realizado nenhum trabalho, estão descansando, porque na meia hora de silêncio, a ação está aqui na terra. Os trovões nunca foram falados no céu, foram falados na terra. E o que acrescenta e fala que lá está pregando e revelando os trovões, a fé do rapto, a chuva tardia, está acrescentando a palavra. E o que acrescenta também lhe será acrescentado as pragas. E o que tira, seu nome será tirado do livro da vida. Uma pessoa que fala assim, é impossível que esteja escrita no livro da vida do Cordeiro. Porque um escolhido não acrescenta a palavra e também não tira. Depois que tudo tenha sido completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está unida ao livro que não foi revelado. Nem mesmo está escrito no livro. Oh Deus, gostaria de poder fazer com que as pessoas vissem isso. E atualmente, não fale, por favor, não dessa vez, eu estou preparando para os deixar, não falhem. Se algum tempo ouviu, ouçam. Esses selos são a parte de trás do livro e o tempo que o 7º anjo está tocando todos os mistérios que estão escritos no livro terminaram. E imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Os mistérios de Deus são consumados. E esses são os mistérios de Deus. A partida da igreja e todas essas outras coisas. Agora, quando ele começar a tocar, o mistério será consumado. Agora, observa. Então é o tempo para que as vozes do 7º selo de Apocalipse 10 serão reveladas. Do lado direito escreveu: os trovões é igual às vozes do 7º selo. E escreveu também as vozes do 7º selo. Na 696, em cima do parágrafo, no começo, escreveu: as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta. Agora vejam para que os trovões têm que estar sendo revelados na terra, porque a igreja noiva necessita essa fé de transladação, essa fé de rapto. Não pode estar revelando esse mistério no céu, porque na terra é que realiza esse trabalho, porque os trovões emitem suas vozes na terra. E como eles estão escutando e vendo tudo o que está acontecendo, eles também estão recebendo essa mensagem. Página 117 do livro Os Selos diz: agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe foi dito, não escrevas. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando esses 7 trovões trovejaram, esses 7 trovões do Apocalipse 10, então lhe foi dito, não escreva nada disto. Esses são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que breve serão revelados. E isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. Em cima desse parágrafo, escreveu os 7 trovões e a fé do rapto. O que é que transmitiria essa fé do rapto? Os trovões. Do lado direito escreveu fé do rapto. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva no último dia. No entanto, tem algo ali que ainda não podemos chegar. Ali tem algo. Mas eu imagino que quando esse mistério começar a se manifestar, Deus disse,
Detenhamos isso. Detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. Deixa passar. Mas eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de saber. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e do lado direito escreveu necessidade de saber. Agora, não trovejaram em vão, recordam a gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Observa que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro estava mostrando a João, em forma simbólica, o que devia escrever para a igreja. Do lado esquerdo escreveu 7 trovões. O que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não fala completamente o que é isso, não vai dizer que isto é assim, isso é o que está sob o 7º selo, não digas assim. Porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se perderia. Isto, mas bem, é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo, a sua vinda. Ele disse, agora, ninguém saberá quando eu venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é meu negócio saber quando, só me corresponde estar preparado. E do lado direito escreveu o 7º selo. E também desenhou uma pedra angular e as eras. Agora vocês vejam o que esses 7 trovões estariam revelando. Estaria revelando o mistério da sua vinda e assim dando a fé de transladação, a fé do rapto. Agora aqui na mensagem que estamos lendo, de mulheres com coração prudente, continua dizendo, e tudo isto corresponde à era da pedra angular. Não vai ser em outra era, porque as outras eras já passaram. E depois da era da pedra angular não tem outra coisa. Essa é uma era eterna. Essa continuará pelo milênio e por toda a eternidade. Por isso está representada no domingo e por isso está representada no 8. Por isso pode ser chamado de dia 8º e também o primeiro dia da semana, que é domingo. Agora vimos as vozes dos 7 trovões na terra por profeta. Para mim foi um grande privilégio para poder praticar com vocês nesta ocasião sobre esse tema. As vozes dos 7 trovões na terra é igual por profeta. Vamos deixar conosco o missionário Miguel Bermudes Marim novamente para continuar e concluir a nossa parte nesta ocasião. Continuem passando uma noite feliz, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.